Bom dia, pessoal, tudo bem? Passando aqui primeiramente para desejar um feliz ano novo a todos. Declarar sobre a sua vida que esse ano de 2021, essa mudança, né, de década, seja de fato um tempo novo na sua vida. E motivado por várias palavras que foram liberadas nesse ano sobre nós e também com todo o entendimento que nós temos tido nesse tempo, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Mas antes disso, eu gostaria muito de que você conseguisse compreender aquilo que Deus está querendo falar e fazer em você e através de você. Nós vivemos um ano atípico de todos os anos, talvez, da nossa vida. Muitos disseram que esse ano ele foi o responsável, né, para algumas mudanças interiores. E eu digo que esse ano foi o ano da oportunidade de mudarmos interiormente, mas que o ano em si não teve nenhuma responsabilidade profunda nisso. Foi o ano onde Deus liberou a oportunidade de alguma maneira sermos diferentes, de termos atitudes diferentes. Esse ano foi um ano onde Deus nos voltou novamente, nos colocou de novo no altar, que eu acho que tem que ser o primeiro altar da nossa vida, o foco, que é a nossa casa. O primeiro altar a ser erigido não vai ser o altar do ministério, o altar da instituição, o altar do trabalho, o altar da prosperidade, não, é o altar da família. É onde nós voltamos para os nossos lares e trazemos uma realidade aonde a presença de Deus invade a nossa casa. Todas as vezes que eu tenho pensado nesse ano e pensado nessa realidade de presença em casa, eu me lembro de Obed-Edom, né? Quando Davi estava transportando a arca novamente para Israel, o que acontece? Aquele processo de transição, né, de novo, de estabelecer a presença, um dos seus servos morre. Eu quero encurtar aqui, eu não vou me atentar aos detalhes, mas um servo morre. O que acontece? Naquele processo, Davi teme e ele não consegue mais trazer, ser motivado a levar a arca novamente, de novo para o seu lar. Então o que ele faz? Ele coloca a arca na casa de Obed-Edom e fala que a presença de Deus começou a abençoar o lar de Obed-Edom, né? E o que Deus nos deu, a oportunidade, não é o ano. Isso não está acontecendo de forma automática, não. Deus está nos dando a oportunidade de estabelecermos um altar da presença em nossos lares. E que a gente possa, nesse ano de 2021, trazer essa realidade. Foi o tempo onde Deus restaurou casamentos, onde Deus restaurou vidas, onde casamentos também foram destruídos, porque não entenderam a oportunidade de fato que Deus estava dando, de nós olharmos e sermos confrontados pelas dificuldades diárias da nossa vida, né? Nós estávamos acostumados a sairmos todos os dias, a viver uma rotina de trabalho, onde nos afastava da relação, né? E quando nós fomos submetidos a essa realidade, onde nós fomos forçados, empurrados para essa realidade da relação, muitos não conseguimos suportar a relação e foi aonde muitos casamentos, infelizmente, acabaram. Onde pessoas começaram a ver mais evidentemente o defeito do outro. Isso me faz pensar se realmente nós estamos dispostos a andar juntos, a enfrentar as dificuldades das relações, dos relacionamentos. Isso serve tanto para a nossa família, que é o primeiro lugar onde nós temos a maior intimidade, onde a gente fala muitas vezes como maior... como que eu posso dizer, qual é a palavra? Liberdade, como a maior liberdade por causa da intimidade. A intimidade gera liberdade. E a gente acaba nesse processo de relação falando coisas duras aos nossos parceiros. Muitos deles não conseguiram suportar o que ouviram e outros também não acostumados e não
incentivados de fato pelo Espírito a romper e a estabelecer uma restauração, simplesmente se dividiram, se separaram, né? Romperam literalmente com o relacionamento e não com as dificuldades do relacionamento. Mas eu queria ler algo com vocês que Deus colocou no nosso coração nesse tempo, nessa passagem, que é Isaías 43. A gente leu isso no último culto do ano e eu gostaria de ler novamente nesse tempo, que diz assim: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei do seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei Etiópia e Sebá. Outras foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim e honrado, e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste ao oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta os meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu que os formou. Tragam os povos que têm olhos, mas é cego, que têm ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a essa? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim e para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação e então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, não há quem possa desfazer o que eu fiz. E aí ele continua dizendo o seguinte. Eu quero ler aqui com vocês. O versículo 14, continuando. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia e obrigarei os babilônicos a fugir dos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas e um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos e o submergi nas ondas. E eles se afogaram, sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado com o que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e eu também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Vou ler até aqui. Sabe, o Senhor tem dito aqui, através do profeta Isaías, ao povo de Israel,
Sei que talvez o contexto aqui seja completamente outro, mas eu queria falar o que Deus falou para mim nesse templo e para a igreja de Taboão da Serra. É uma realidade onde a gente precisa começar de fato a ouvir e a reconhecer Deus como esse. Como quem? Como esse Deus que nos resgatou, um Deus que nos chamou e que conhece o nosso nome. Quando a palavra fala que ele conhece o nosso nome, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não sabe o seu nome, ou João, Maria. Não é sobre isso que ele está falando, ele conhece quem você é, porque quando a palavra fala de nome, fala justamente daquilo que nós somos. Quando ele chega, quando o anjo encontra Jacó no vale de Jaboque ali, ele fala para Jacó o seguinte, fala: Jacó, qual o seu nome? Fala: qual o seu nome? E Jacó fala: o meu nome é Jacó. Quando Jacó fala Jacó, Jacó significa usurpador, enganador, mentiroso. Naquele momento o anjo falou: quem você é? E Jacó ali naquele momento disse: eu sou um enganador, eu sou um usurpador, eu sou um mentiroso. Quando Deus ele fala que conhece você pelo nome, ele sabe quem você é. E é sobre essa realidade que você precisa entender. Talvez você hoje se engane tendo atividades religiosas, estando hoje em uma igreja, mas muitas dessas realidades não mudaram na sua vida. Muitas coisas ainda continuam claras e evidentes de quem você é. Assim como Jacó era um enganador, um mentiroso, um usurpador, talvez na sua realidade de vida você ainda se encontre uma pessoa cheia de marcas do seu passado. E o Senhor é esse que te conhece pelo seu nome. Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o que te motiva. Mas Ele diz que Ele é o seu resgatador. Ou seja, Ele sabe quem você é, mas Ele não quer te deixar nessa realidade. Ou seja, Ele não quer te ver sendo tragado pela realidade de quem você é. E é por isso que Ele traz uma nova realidade sobre nós. E é sobre isso, eu sei que tem muitas partes aqui, essa passagem é uma passagem importante para nós meditarmos. Eu queria te convidar, te instigar a meditar sobre isso, versículo a versículo, deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. Mas eu queria falar isso hoje para você. Deus te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe da sua real situação, Ele conhece o seu nome, Ele sabe quem é você a fundo. Mas hoje Ele se levanta e Ele se revela como o quê? Como seu resgatador. Como alguém que te libertou da escravidão, talvez não física, não das paredes, das cadeias físicas, mas da cadeia emocional, da prisão mental que você vivia presa sobre essa realidade, talvez, de acusação constante do inimigo contra a sua vida. E Ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa. Chamem os povos que não conseguem enxergar e chamem aqueles que não conseguem ouvir, porque eu vou fazer algo novo. E já algo novo está brotando. Será que vocês não conseguem ver? Será que vocês não conseguem olhar? E Ele traz algo mais interessante um pouquinho antes, dizendo assim: eu fui aquele que abriu o mar vermelho e por onde o povo de Israel passou com os pés secos. E o povo do Egito, os exércitos do Egito foram esmagados, foram submergidos naquela realidade de destruição. Eu os destruí. Mas deixa eu falar uma coisa. Algo novo eu estou fazendo, e esqueçam de tudo isso, porque eu vou fazer algo novo sobre vocês. E essa realidade é sobre a transição, ou seja, a passagem daquilo que Deus faria através do Messias, que era não só tirar um povo de um lugar, de uma terra física, de uma geografia e levá-los a outra, mas era tirar o povo dessa condição de pecado e os levar ao lugar de eternidade. Então eu gostaria muito que você entendesse, esse é o ano onde Deus vai nos levar a uma nova realidade de fato, onde Deus vai trazer sobre nós, onde Deus vai gerar de nós
uma nova perspectiva. Mas ele diz o seguinte: será que vocês não estão enxergando? E infelizmente as distrações da nossa realidade podem estar nos impedindo de ver o novo de Deus na nossa vida. Talvez você ainda esteja olhando para a sua velha vida. Talvez você ainda esteja olhando para a sua velha realidade. Talvez você ainda esteja olhando para a velha pessoa. E ainda que Deus esteja falando que eu sou o seu resgatador, eu sou aquele que vou mudar o seu nome, assim como foi com Jacó. E quando aquele anjo encontra Jacó, ele diz: você é mentiroso, você é enganador, mas deixa eu te falar, hoje eu mudo o seu nome, eu mudo a sua história e coloco sobre você uma nova realidade. Você deixa de ser enganador, usurpador, e eu te coloco agora como o príncipe do meu povo. Então entenda isso, não que talvez Deus vai te colocar no mesmo patamar de glória de Jacó, mas Deus muda o seu nome, Deus traz uma nova realidade, e nós precisamos trazer isso, deixando para trás as coisas que se passaram. Eu prossigo para o alvo. Quando ele fala que ele vai fazer algo novo, mais excelente que a passagem do Egito, está falando sobre a vida do Cristo, ou seja, sobre acesso à glória dele, não mais acesso somente a uma terra prometida que mana leite e mel, mas sobre uma realidade onde a presença de Deus, o Emanuel, ou seja, o Deus em mim, vai estar tão evidente que não importa onde eu esteja, mesmo que eu esteja por uma terra seca, como ele diz, de mim fluirão rios de águas vivas. E a palavra é interessante que diz que ele vai fazer fluir rios em terras secas. Essa é a realidade daquilo que Deus quer fazer com você. Ele quer transformar você em um rio. Ou seja, a sua vida vai fluir, molhando, trazendo vida, trazendo novamente fruto, frutificando vida ao seu entorno, ao seu redor. Esse é o convite de Deus para nós. Então é essa a realidade que eu quero deixar para você hoje, sobre Deus está fazendo algo novo. Então esqueça aquilo que se passou, aquilo que você teve no seu passado, tenha como cicatrizes, assim como eu tenho uma cicatriz aqui, e talvez não dê para ver no vídeo, mas eu tenho uma cicatriz, ela não me machuca, ela não causa mais nenhum tipo, mas eu sei que teve uma ferida aqui, eu sei o quanto isso me machucou, o quanto isso me feriu, mas se tornou uma cicatriz. E deixe suas dores, deixe que Deus cure as suas dores agora, para que elas se tornem somente cicatrizes. Não vamos ficar futucando a ferida. Deixe que o Senhor venha com o bálsamo dele curar a sua vida, curar o seu passado, para que aquilo que é novo se revele na sua vida. Amém? Então essa palavra que eu queria deixar para você, deixa eu te falar, uma oportunidade. O ano em si continua o mesmo, né? A gente ouviu uma frase muito interessante nesses dias. Eu não sei o nome disso no português, mas deve ter um nome. A gente sempre fala adeus ano velho e adeus o ano novo. Que o ano novo nós possamos dar adeus. Tchau, passou. Mas que esse ano a gente possa consagrar a Deus. Consegue me entender? Então que a sua vida hoje, o seu coração, a sua casa, esteja consagrados a Deus. Que seja a Deus a sua vida, que seja a Deus a sua família, que seja a Deus o seu coração, transformando você em uma nova criatura, em uma nova realidade. Não só para você mesmo, para o seu bem-estar, mas para que os outros possam receber refrigério. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai ser refrigério sobre a vida das pessoas que te cercam. Amém? Que isso possa entrar no seu coração. Que isso possa vir sobre você, transformando a sua realidade. Queria ter um minuto de oração com você, para que a gente possa nesse tempo consagrar, né, esse começo de ano ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer por toda a realidade construída nesse tempo, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, está gerando em nós e através de nós, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade de tudo que nós passamos neste ano.
mas que hoje nós possamos ter os nossos olhos, Pai, abertos, assim como Paulo declara, que nossos olhos sejam iluminados pelo Evangelho de Cristo, pela luz do Evangelho de Cristo, e que nós venhamos ver com perfeição um novo que o Senhor está gerando, um novo que o Senhor está fazendo em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem liberado sobre nós, até mesmo as dificuldades, as lutas, porque isso está trazendo em nós, Pai, perseverança, está gerando em nós, Pai, um caráter aprovado. Obrigado, Deus, por toda a realidade construída em Jesus, Pai, que o Senhor está gerando em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos moldando dia após dia a sua imagem e a sua semelhança. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e que vocês nesse tempo não esqueçam das primícias, amém? Lembra dos cultos de primícias. Os meus dias têm sido bem corridos, mas eu quero separar tempo para que a gente possa todos os dias mandar um devocional na manhã, e que você tenha um tempo com a sua família meditando nisso, amém? Vou me esforçar ao máximo, passando por todas as dificuldades, para que nesses 7 dias nós possamos ter tempos como esse aqui de edificação mútua, amém? Então que você separe tempo para estar consagrando o seu dia, a sua vida, a sua família, amém? Fiquem com Deus, um bom dia.